Você já citou este poema a vida inteira sem saber. Toda vez que alguém chama o desafio de Odisseia, está falando de um único homem. Alguém tão difícil de vencer que o próprio nome virou palavra, em quase todas as línguas da Terra. Este é o poema mais antigo do Ocidente. Ele conta uma coisa só: 20 anos de um homem lutando para voltar a ser dono da própria vida. Contra o mar, contra monstros, contra deuses. E contra cada proposta de uma vida mais fácil do que a dele. O que você vai ouvir é a minha Odisseia. Cada linha saiu das minhas mãos para ser dita em voz alta, com o sangue da filosofia deste canal. Mas eu não amassei Homero para caber nela. Eu encontrei a filosofia já lá dentro, esperando há 30 séculos. Os epítetos se repetem do jeito que os antigos cantavam, cada nome no lugar, cada discurso inteiro. São 24 cantos. Descubra do jeito que os gregos descobriram, sem saber o que vem pela frente. Na academia, lavando louça, no carro ou com o celular perto do travesseiro. Porque este poema é épico e, ainda assim, sabe embalar. Se o sono chegar, deixe a voz te entregar ao mundo de Morfeu. Respire fundo. Uma das maiores jornadas da história humana vai começar. Canto primeiro, a deusa disfarçada. Naquela altura, todos os que tinham escapado da morte já estavam em casa, salvos da guerra e do mar. Todos menos um. Ele, morrendo de saudade da esposa e da volta, estava preso nas grutas profundas de Calipso, uma ninfa poderosa, divina entre as deusas, que eu queria como marido. E quando os anos giraram e enfim chegou o tempo que os deuses tinham fiado para o retorno dele a Ítaca, nem ali, entre os seus, ele estaria livre de provações. Todos os deuses sentiam pena dele, todos menos Poseidon, que fervia de raiva contra o divino Odisseu e não daria trégua enquanto ele não pisasse a própria terra. Só que, naqueles dias, Poseidon estava longe. Tinha viajado para o país dos etíopes, o povo que mora nos confins do mundo, dividido em dois. Uns vivem onde o sol se põe, outros onde ele nasce. Eles tinham oferecido ao deus um sacrifício grandioso de touros e carneiros, e lá estava ele, sentado, se deliciando no banquete. Enquanto isso, os outros deuses estavam reunidos no palácio de Zeus, no Olimpo. Foi o pai dos homens e dos deuses quem falou primeiro. Ele estava lembrando de Egisto, o homem que o ilustre Orestes, filho de Agamenon, tinha matado. Com essa história na cabeça, disse aos imortais: impressionante como os mortais culpam os deuses. Dizem que todo mal vem de nós. E são eles mesmos que, pela própria cegueira, atraem dores muito além do que o destino reservava. Vejam o caso de Egisto. Ele tomou a esposa legítima do filho de Atreu e matou o marido no dia da volta, sabendo perfeitamente que aquilo era a ruína. Porque nós avisamos, mandamos Hermes, o vigilante matador de Argos, dizer na cara dele: não mate o homem, não corteje a mulher, porque a vingança virá pelas mãos de Orestes assim que ele crescer e sentir saudade da própria terra. Hermes falou tudo isso com a melhor das intenções e não convenceu o coração de Egisto. Agora ele pagou a conta inteira de uma vez só. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu: Pai nosso, filha de Crono, o mais alto de todos os que reinam, aquele homem morreu uma morte mais do que merecida. E que morra assim qualquer um que fizer o mesmo. Mas o meu coração está partido por causa do sensato Odisseu. O infeliz sofre há tempo demais, longe de todo mundo que ama, numa ilha cercada de água, bem no umbigo do mar. É uma ilha coberta de árvores e quem mora nela é uma deusa, filha de Atlas, aquele de pensamento sombrio que conhece todos os abismos do oceano e sustenta sozinho as colunas gigantes que separam a terra do céu. É a filha dele que segura o pobre homem lá, chorando. Todos os dias tenta enfeitiçá-lo com palavras macias e sedutoras, para que ele esqueça Ítaca. Mas Odisseu, que daria tudo só para ver de longe a fumaça subindo do telhado da própria casa, prefere morrer, e o seu coração nem se abala. Olímpio, por acaso Odisseu não te agradou com sacrifícios ao lado dos navios gregos, na planície larga de Troia? Por que tanta raiva dele, Zeus? Minha filha, que palavra foi essa que escapou da cerca dos seus dentes? Como é que eu esqueceria o divino Odisseu? Ele está acima de todos os mortais em inteligência, e foi quem mais ofereceu sacrifícios aos deuses imortais.
Donos do vasto céu, quem guarda uma raiva sem fim contra ele é Poseidon, o deus que abraça a terra. É por causa do Ciclope que Odisseu deixou cego, o divino Polifemo, o mais forte de todos os ciclopes. A mãe dele é a ninfa Tossa, filha de Fórcis, um senhor do mar estéril, e ela se uniu a Poseidon nas grutas fundas. Desde aquele dia, Poseidon, o deus que sacode a terra, não mata Odisseu, mas o mantém longe da terra dos pais. Então vamos lá, vamos todos pensar juntos num jeito de trazer esse homem de volta. Poseidon vai ter que engolir a raiva. Sozinho, contra a vontade de todos os imortais, ele não pode nada. E Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu: Pai nosso, filho de Crono, o mais alto de todos os que reinam, se agora agrada aos deuses abençoados que o sensato Odisseu volte para casa, então vamos mandar Hermes, o mensageiro matador de Argos, até a ilha de Ogígia, para anunciar de uma vez à ninfa de belos cabelos a nossa decisão, que é inabalável. Odisseu, o sofredor, vai voltar. Eu vou a Ítaca acordar o filho dele. Vou encher o peito daquele rapaz de coragem, para que ele convoque os gregos de longos cabelos para uma assembleia e fale na cara dos pretendentes, esses que todo dia matam as ovelhas dele em rebanho, seus bois de passo pesado. Depois, eu mando o rapaz para Esparta e para a arenosa Pilos, atrás de notícias de volta do pai amado, para ver se ele escuta alguma coisa, e também para que ele ganhe entre os homens um nome glorioso. Dito isso, ela amarrou nos pés as sandálias belas, divinas, douradas, que a carregam por cima da água e da terra imensa, na velocidade do vento. Pegou a lança robusta, de ponta afiada de bronze, pesada, enorme, firme, a mesma com que ela derruba fileiras inteiras de heróis quando fica furiosa. Desceu num salto dos picos do Olimpo e parou em Ítaca, na entrada do pátio de Odisseu, bem na soleira da porta, com a lança de bronze na mão. Tinha assumido a aparência de um estrangeiro, Mentes, chefe dos Táfios. Ela encontrou ali os pretendentes arrogantes. Estavam se divertindo com o jogo de pedrinhas na frente das portas, sentados sobre os couros dos bois que eles mesmos tinham matado. Arautos e criados apressados trabalhavam para eles. Uns misturavam vinho com água nas grandes vasilhas, outros limpavam as mesas com esponjas e as arrumavam, outros cortavam carne aos montes. Quem viu a deusa primeiro, muito antes de todo mundo, foi Telêmaco, um rapaz de porte divino. Ele estava sentado no meio dos pretendentes com o coração apertado, imaginando o pai valente. Sonhava acordado. E se ele surgisse de repente, vindo de qualquer lugar, e varresse aqueles homens da casa, e retomasse a própria honra, e voltasse a reinar sobre tudo o que era dele? Perdido nesse pensamento, sentado ali no meio deles, ele avistou Atena. Foi direto até a porta do pátio, com vergonha no coração de deixar um estrangeiro esperando tanto tempo do lado de fora. Chegou perto, apertou a mão direita do visitante, pegou a lança de bronze e disse palavras aladas. Seja bem-vindo, estrangeiro. Você vai ser bem tratado entre nós. Depois, quando tiver comido, você me conta do que precisa. Falou e foi na frente, e Palas Atena o seguiu. Quando entraram na casa alta, ele encostou a lança numa coluna comprida. No suporte polido onde já descansavam muitas outras lanças, as lanças do sofrido Odisseu. Levou a deusa até uma cadeira bonita, toda trabalhada. Forrou o assento com um pano de linho e colocou um banquinho para os pés dela. Para si mesmo, puxou um assento decorado, longe dos outros, longe dos pretendentes, para que o hóspede não perdesse o apetite no meio daquela barulheira de homens arrogantes, e também para poder perguntar sobre o pai desaparecido. Uma criada trouxe água num belo jarro de ouro e derramou sobre uma bacia de prata, para lhe lavarem as mãos, e puxou para perto deles uma mesa polida. A despenseira respeitada da casa trouxe o pão e serviu, colocando na frente deles muitas delícias, oferecendo de coração o que havia. Um trinchador levantou bandejas com carnes de todo tipo e pousou diante dos dois, com taças de ouro ao lado. E um arauto ia e voltava, servindo o vinho. Aí entraram os pretendentes arrogantes. Foram se sentando em fila nos bancos e nas cadeiras. Arautos derramaram água nas mãos deles. Criadas empilharam pão nas cestas. Rapazes encheram as vasilhas de vinho até a borda.
E eles avançaram na comida que estava ali, pronta. Quando mataram a vontade de comer e beber, a cabeça deles se voltou para outras coisas. Música e dança, que são a coroa de todo banquete. Um arauto colocou a bela lira nas mãos de Fêmeo, o cantor, que se apresentava para eles à força. Ele dedilhou as cordas e começou um belo canto. Então Telêmaco inclinou a cabeça para perto de Atena, a deusa de olhos brilhantes, e falou baixinho, para os outros não ouvirem. Caro hóspede, você vai se ofender com o que eu vou dizer? Para essa gente aí, a vida é lira e música. E é fácil, porque eles devoram de graça os bens de outro homem, um homem cujos ossos brancos talvez estejam apodrecendo na chuva, jogados em alguma praia, ou rolando de um lado para o outro nas ondas do mar. Se eles ouvissem voltando para Ítaca, cada um deles ia rezar por pernas mais rápidas e não por mais ouro e mais roupas caras. Mas ele morreu de um jeito ruim e não sobrou consolo nenhum para nós, mesmo que apareça alguém neste mundo dizendo que ele ainda volta. O dia do retorno dele se perdeu. Mas me diga uma coisa, e diga a verdade. Quem é você? De onde vem? Onde ficam a sua cidade e os seus pais? Em que navio você chegou? Como os marinheiros trouxeram você até Ítaca? Quem eles diziam que eram? Porque a pé, eu imagino, você não chegou até aqui? E me conte com sinceridade, para eu saber direito. É a sua primeira vez aqui? Ou você é um hóspede antigo do meu pai? Muita gente costumava visitar a nossa casa, porque ele também circulava muito entre os homens. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu: Vou te contar tudo com franqueza. Eu sou Mentes, filho do sábio Anquíalo, e reino sobre os Táfios, um povo apaixonado pelo remo. Cheguei agora, com meu navio e meus companheiros, navegando o mar cor de vinho rumo a gente de língua estranha. Meu navio está ancorado longe da cidade, no campo, no porto de Reitro, aos pés do Monte Neio, coberto de floresta. As nossas famílias se hospedam uma na casa da outra desde o tempo dos nossos pais, de muito tempo atrás. Se quiser, vá perguntar ao velho herói Laertes. Dizem que eles não vêm mais à cidade. Sofre as próprias dores lá longe, no campo, com uma criada idosa que põe comida e bebida na frente dele quando o cansaço toma conta das pernas, depois que ele se arrasta pela encosta da vinha. Eu vim porque me disseram que o seu pai já estava de volta, mas, pelo visto, os deuses ainda atrapalham o caminho dele, porque o divino Odisseu não morreu. Isso eu te digo, ele está vivo, preso em algum ponto do mar largo, numa ilha cercada de água, nas mãos de homens duros e selvagens que o seguram contra a vontade dele. E agora eu vou te fazer uma profecia, do jeito que os imortais colocaram no meu peito e do jeito que eu acredito que vai se cumprir, mesmo eu não sendo adivinho nem entendendo de leitura do voo dos pássaros. Ele não vai ficar muito mais tempo longe da terra amada dos pais, nem que o prendam com correntes de ferro. Ele vai dar um jeito de voltar, porque é um homem de muitos recursos. Mas me diga uma coisa e diga a verdade. Você, com esse tamanho todo, é mesmo filho de Odisseu? A cabeça e esses olhos bonitos são absurdamente iguais aos dele. A gente se encontrava o tempo todo antes de ele embarcar para a Troia, para onde também foram os outros chefes gregos nos navios côncavos. De lá para cá, eu nunca mais vi Odisseu, nem ele me viu. E o prudente Telêmaco respondeu: Vou te dizer a verdade, estrangeiro. A minha mãe disse que eu sou filho dele. Eu mesmo não sei. Ninguém nunca conseguiu conhecer a própria origem por conta própria. Quem me dera eu fosse filho de um homem de sorte, desses que envelhecem em paz no meio dos próprios bens. Mas dizem que eu nasci do mais azarado de todos os mortais. Já que você perguntou. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu: Uma coisa é certa. Os deuses não destinaram a sua linhagem ao esquecimento. Se Penélope colocou no mundo um filho como você. Mas me diga uma coisa e diga a verdade. Que banquete é esse? Que aglomeração é essa? Para que você precisa disso? É festa? É casamento? Porque isso aqui claramente está longe de ser uma refeição que cada um traz a sua parte. Esses homens parecem insolentes e cheios de si, comendo pela casa toda. Qualquer pessoa de bom senso que entrasse aqui ficaria indignada de ver tanta vergonha junta. E o prudente Telêmaco respondeu: Estrangeiro, já que você pergunta e quer saber, esta casa já foi rica e respeitada um dia, enquanto aquele homem ainda estava aqui entre os seus. Agora os deuses decidiram outra coisa, tramando o mal, e fizeram dele o mais invisível de todos os homens. Se ele tivesse caído em combate, no meio dos companheiros, na terra dos troianos,
ou nos braços dos amigos, depois de enrolar o novelo da guerra, eu sofreria menos. Os gregos teriam levantado um túmulo para ele, e ele teria conquistado uma glória enorme, que passaria para o filho também. Em vez disso, as tempestades o arrancaram do mundo sem deixar fama. Ele sumiu, ninguém viu, ninguém sabe, e para mim sobraram a dor e o choro. E eu nem choro só por ele. Os deuses prepararam outras aflições para mim. Todos os poderosos que mandam nas ilhas, em Duliquio, em Same, na arborizada Sacinto, e todos os que dominam aqui na rochosa Ítaca, todos eles cortejam a minha mãe e vão arruinando a minha casa. Ela nem recusa de vez esse casamento odioso, nem consegue dar um fim nisso. E eles vão comendo, vão devorando tudo, daqui a pouco acabam comigo junto. Palas Atena, indignada, respondeu: que falta faz o Odisseu ausente? Que falta faz as mãos dele em cima desses pretendentes sem vergonha? Ah, se ele aparecesse agora, parado na porta do pátio, de elmo, escudo e 2 lanças, do jeito que o ouvi pela primeira vez lá em casa, bebendo e se divertindo, quando voltava de Efira, da casa de Ilo, filho de Mérmero. Odisseu tinha ido até lá num navio veloz atrás de um veneno mortal para passar nas pontas de bronze das flechas. Ilo não quis dar, com medo dos deuses que vivem para sempre. Quem deu foi o meu pai, porque gostava demais dele. Que seja esse o Odisseu que dera de cara com esses pretendentes. Todos teriam morte rápida e núpcias bem amargas. Mas essas coisas descansam nos joelhos dos deuses. E se ele vai voltar ou não para se vingar dentro deste palácio. O que eu te peço é que você pense num jeito de expulsar os pretendentes daqui. Agora escute, guarde bem as minhas palavras. Amanhã de manhã, convoque os heróis gregos para uma assembleia e declare a sua palavra na frente de todos, com os deuses por testemunhas. Mande os pretendentes se espalharem, cada um para sua casa. Quanto à sua mãe, se o coração dela quiser mesmo casar de novo, que ela volte para o palácio do pai dela, que é um homem poderoso. Lá a família vai preparar o casamento e reunir os presentes de núpcias. Muitos, tudo que deve acompanhar uma filha querida. E para você, eu tenho um conselho sensato, se quiser me ouvir. Prepare o melhor navio que existir, com 20 remadores, e vá atrás de notícias do seu pai desaparecido. Pode ser que algum mortal te conte alguma coisa, ou que você escute um rumor vindo de Zeus, que é quem mais espalha notícias entre os homens. Vá primeiro a Pilos e pergunte ao divino Nestor. De lá, siga para Esparta, para a casa do loiro Menelau, que foi o último dos gregos de armadura de bronze a chegar em casa. Se você ouvir que seu pai está vivo e voltando, aguente firme por mais um ano, por mais desgastado que esteja. Mas, se ouvir que ele morreu, que não existe mais, então volte para a terra amada dos seus pais, levante um túmulo em memória dele, celebre os ritos fúnebres com toda a honra que ele merece, entregue à sua mãe um novo marido. E quando tiver terminado tudo isso, pense bem, com a cabeça e o coração, um jeito de matar os pretendentes dentro deste palácio, pela astúcia ou as claras. Você já passou da idade de se agarrar à infância. Nunca te contaram da fama que o nobre Orestes ganhou no mundo inteiro quando matou o assassino do pai, o traiçoeiro Egisto, que tinha tirado a vida do pai glorioso dele? Você também, meu amigo. Eu estou vendo esse seu tamanho, essa sua beleza. Seja corajoso, para que os homens que ainda vão nascer falem bem de você. Agora, eu preciso descer para o meu navio veloz e para os meus companheiros, que já devem estar impacientes me esperando. Cuide você mesmo de tudo isso e guarde as minhas palavras. E o prudente Telêmaco respondeu: estrangeiro, você me diz essas coisas com o pensamento de quem quer o meu bem, como um pai falando com um filho. Eu nunca vou esquecer, mas fique mais um pouco, mesmo com pressa de viajar. Tome um banho, descanse o coração e depois volte para o navio levando um presente meu. Um presente valioso, muito bonito. Uma lembrança daquelas que os amigos dão aos hóspedes queridos. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu: não me segure mais agora, que eu tenho pressa de pegar a estrada. Esse presente que o seu coração me dar, guarde para quando eu voltar. Escolha um bem bonito, que eu levo para casa. Você vai receber um em troca, e vai ser um presente à altura. Falou e partiu. Atena, a deusa de olhos brilhantes, levantou o voo como um pássaro e sumiu no ar. No peito de Telêmaco, ela deixou força e ousadia, e uma lembrança do pai ainda mais viva do que antes. Ele registrou tudo aquilo e ficou pasmo no coração. Tinha estado diante de uma divindade.
e foi direto para o meio dos pretendentes, aquele rapaz de porte divino. O cantor famoso cantava para eles, e todos escutavam sentados, em silêncio. Ele cantava a volta amarga dos gregos, aquela que Palas Atena impôs a eles na saída de Troia. Do andar de cima, a filha de Icário, a prudente Penélope, captou aquele canto divino. Desceu a longa escada da casa, e não desceu sozinha. 2 criadas vinham com ela. Quando chegou perto dos pretendentes, parou junto ao batente da sala bem construída, com um véu brilhante cobrindo o rosto e uma criada fiel de cada lado. E, em lágrimas, falou com o cantor divino. Fêmeo, você conhece tantas outras canções capazes de encantar os mortais, feitos de homens e de deuses que os cantores tornam famosos. Cante uma dessas para eles, aí sentado, e que eles bebam vinho em silêncio. Mas pare com esse canto triste, que despedaça o meu coração dentro do peito toda vez, porque sobre mim caiu uma dor impossível de esquecer. A saudade que eu carrego é de uma cabeça como poucas. Um homem cuja fama corre pela Grécia inteira e pelo coração de Argos. E o prudente Telêmaco respondeu: Minha mãe, por que você quer impedir o nosso cantor fiel de dar prazer do jeito que a inspiração dele mandar? Os cantores não têm culpa. Quem tem culpa de algum modo é Zeus, que distribui o que quer, do jeito que quer, para cada homem que come o pão dessa terra. Não existe mal nenhum em ele cantar o destino cruel dos gregos. As pessoas sempre aplaudem mais a canção que soa mais nova aos ouvidos, que o seu coração e seu espírito tenham firmeza para escutar. Odisseu está longe de ser o único a perder o dia da volta em Troia. Muitos outros homens ficaram pelo caminho. Agora, suba para os seus aposentos e cuide das suas tarefas. Do tear e do fuso, e mande as criadas trabalharem. A palavra é assunto dos homens, de todos eles, e principalmente meu, porque nesta casa o poder é meu. Ela ficou pasma e voltou para os aposentos, guardando no coração a palavra sensata do filho. Subiu com as criadas para o andar de cima e lá chorou por Odisseu, o marido amado, até que Atena, a deusa de olhos brilhantes, derramou um sono doce sobre as pálpebras dela. No salão que escurecia, os pretendentes levantavam algazarra. Cada um deles rezava para deitar na cama ao lado dela. Foi quando o prudente Telêmaco tomou a palavra. Pretendentes da minha mãe, insolentes de tanta arrogância, por agora vamos comer e aproveitar, mas chega de gritaria, porque é um privilégio ouvir um cantor como este, uma voz igual à dos deuses. Amanhã de manhã, porém, vamos todos nos sentar em assembleia, para que eu declare a vocês, sem rodeios, a minha palavra. Saiam do meu palácio, preparem outros banquetes, comendo os próprios bens, revezando de casa em casa. Mas se vocês acham melhor e mais vantajoso destruir de graça a vida inteira de um único homem, então devorem. Eu vou clamar aos deuses que vivem para sempre, e pode ser que Zeus conceda o dia do troco. Aí vocês vão morrer aqui dentro dessa casa, e ninguém vai pagar nada por isso. Assim ele falou, e todos morderam os lábios, espantados com Telêmaco e com a ousadia daquele discurso. Antino, filho de Elpites, respondeu: Telêmaco, com certeza foram os próprios deuses que te ensinaram a falar alto e bancar o valente. Tomara que o filho de Crono nunca faça de você rei desta Ítaca cercada de mar, mesmo sendo essa a herança do seu sangue. E o prudente Telêmaco respondeu: Antino, você vai se irritar com o que eu vou dizer? Se Zeus me desse isso, eu aceitaria de bom grado. Ou você acha que ser rei é a pior coisa que existe entre os homens? Olha, nada mal ser rei. A casa enriquece rápido, e o próprio homem sobe em honra. Mas existem muitos outros reis gregos nesta Ítaca cercada de mar, jovens e velhos. Que um deles fique com o trono, já que o divino Odisseu morreu. Eu vou ser o senhor da minha própria casa e dos servos que o divino Odisseu conquistou para mim. Eurímaco, filho de Pólibo, respondeu: Telêmaco, isso descansa nos joelhos dos deuses? Qual grego vai reinar nesta Ítaca cercada de mar? Que você fique com seus bens e mande na sua própria casa, e que nunca apareça um homem capaz de arrancar de você, à força, o que é seu, enquanto Ítaca existir habitada. Mas eu queria te perguntar, meu caro, sobre o estrangeiro. De onde veio aquele homem? De que terra ele se diz? Onde estão a família e as terras dos pais dele? Ele trouxe alguma notícia da volta do seu pai? Ou veio aqui tratar de algum negócio próprio? Que jeito estranho de levantar e sumir de repente, sem esperar a gente conhecê-lo. E pela aparência, não era homem de origem baixa?
E o prudente Telêmaco respondeu: Eurímaco, a volta do meu pai está perdida. Eu não acredito mais em recado nenhum, venha de onde vier. E também não ligo para as profecias, dessas que a minha mãe encomenda quando chama algum adivinho aqui para dentro. Aquele homem é um hóspede antigo do meu pai, vindo de Tafos. Ele se apresenta como Mentes, filho do sábio Anquíolo, e reina sobre os Táfios, apaixonados pelo remo. Foi isso que Telêmaco disse, mas, no coração, ele tinha reconhecido a deusa imortal. Os pretendentes se entregaram à dança e ao canto delicioso, se divertindo enquanto a noite não chegava, e a noite escura caiu em cima deles no meio da festa. Então, cada um foi para casa, dormir. Telêmaco subiu para o quarto dele, construído num ponto alto do belo pátio, num lugar com vista para tudo em volta, e foi se deitar com a cabeça fervilhando de pensamentos. Ao lado dele, carregando tochas acesas, ia a fiel Euricleia, filha de Ops, filho de Picenor. Laertes tinha comprado Euricleia muito tempo atrás, com os próprios bens, quando ela ainda era bem jovem, e pagou por ela o valor de 20 bois. Dentro do palácio, ele a honrava tanto quanto a própria esposa, mas nunca levou para a cama, para não acender a fúria da mulher. Era Euricleia quem carregava as tochas ao lado de Telêmaco, porque o amava mais do que qualquer outra criada e tinha cuidado dele desde criança. Ele abriu as portas do quarto bem construído, sentou na cama, tirou a túnica macia e entregou nas mãos da velha sábia. Ela dobrou e alisou a túnica, pendurou no gancho ao lado da cama de cordas trançadas e saiu do quarto, puxando a porta pela argola de prata e correndo o ferrolho pela correia. E ali, a noite inteira, enrolado numa manta de lã, Telêmaco ficou pensando na viagem que Atena tinha mostrado para ele. Assim termina o primeiro canto.